Graça e paz, irmãos. Amém? Vou ficar triste porque todas as quartas-feiras foi, né? Tinha um avivamento aqui hoje, parece que tá muito calor, né? Graça e paz para você que está na live também, seja abençoado. Um beijo para a mãe do William, lá na Bahia. Deixa eu ver, tem um monte de gente na live, ó. Minha mãe também, um beijo, mãe. Gente, tem que compartilhar essa live. Quando você chegar 5 minutinhos antes, compartilha a live, marca alguém. Eu me lembro que o Nath fez uma campanha nas primeiras séries e ele dava livros. E aí falava, quem compartilhasse ia ganhar livro. E era mais de 60, 70 compartilhamento. E olha só, hein, por causa de um livro. Então, assim, não tem livro nessa, mas tem a palavra do céu, né? Nós precisamos compartilhar coisas boas. Compartilhar, marca alguém da sua família para ouvir uma palavra no sábado, não só na quarta, né? Mas no domingo também. Bom, nós vamos falar hoje do último temperamento. O temperamento, eu acho que o mais fácil de ter pessoas com esse temperamento. Também eu acho que é o temperamento mais fácil de lidar. Eu sou sanguínea em segundo, é o meu segundo temperamento. O meu primeiro temperamento predominante é colérica, 53%. Eu brinquei com a pastora Gilma, falei que eu sou quase uma assassina. 53% colérica. E 32% sanguínea. Aleluia. Gente, se não é o Espírito Santo na nossa vida, se não é o Espírito Santo, né, nos dominar, se não é o Espírito Santo na nossa vida, misericórdia. Misericórdia. E hoje nós vamos falar desse temperamento sanguíneo. O Nath postou também lá no grupo, né, um cronogramazinho com os defeitos, as qualidades e a disposição para que cada temperamento tem, questão de profissão, essas coisas. E o sanguíneo, ele diz assim, que os defeitos são inseguro, indisciplinado, impulsivo, egocêntrico, barulhento, exagerado, medroso e muda de ideia rapidamente. Então, o inconstante Gente, eu estudando isso daqui, eu lembrei de tanta gente da igreja. O William foi o primeiro. Eu falei, o William é sanguíneo. Acertei, né? Sabia. Mas também tem as qualidades. E as qualidades são boas demais. Comunicativo, entusiasta até demais, amável, simpático, bom companheiro, compreensivo e crédulo. Glória a Deus, né? E a tendência são os atores, vendedores, oradores e, assim, uma grande possibilidade de um sanguíneo se virar um líder. Amém? Glória a Deus, né? Eu me vi muito aqui. Embora, assim, o colérico, né, predomina, eu acho que tem tempo. Eu acho que depende muito da fase que a gente está vivendo, né? Se a gente acordar bem, eu acho que é um temperamento que predomina, né? Mas se a gente acordar mal, a tendência é ser aquele temperamento mais explosivo. Mas, enfim, né? Nós estamos estudando acerca desse livro, Temperamentos Transformados. Se você não assistiu todas, né? Você tem a oportunidade de adquirir o livro ou mesmo visitar lá a página da igreja e assistir todas. Às vezes você vai falar assim, bom, mas hoje é sanguíneo e eu não sou sanguínea, meu temperamento já foi. Mas com certeza, você tem alguém que você convive que tem outro temperamento diferente do seu. Então eu estudo os temperamentos não só para aprender mais de mim, para aprender do meu irmão também, né? O meu esposo, do meu filho. Então se torna até mais fácil, né? Então, assim, que seja edificante,
Que isso não venha a ser um estudo jogado, né? Que você sempre corra para o Espírito Santo quando o seu temperamento estiver aflorado e que você possa pedir ajuda para Ele, porque o Senhor, Ele transforma através do Espírito dEle. Ele transforma qualquer temperamento. Glória a Deus. Amém? E hoje nós vamos falar de um personagem da Bíblia que eu diria que ele é um pouco menos famoso do que Jesus. Porque ele é muito citado na Bíblia, no Novo Testamento. É um dos discípulos que mais aparece. Quando tem uma confusão, ele aparece. Quando tem uma bênção, ele aparece. E nós vamos falar nessa noite sobre um discípulo chamado Pedro. Pedro era sangue no olho. Sanguíneo, Pedro. Eu admiro demais esse homem. Eu vejo a história dele assim, as encrencas. Eu vejo o amor de Jesus e a paciência com aqueles homens, né? Nós estudamos Pedro nos 12 homens extraordinariamente comuns. Então não fica muito difícil lembrar das histórias de Pedro. Mas ele era assim, depois de Jesus, eu acho que ele era o mais popular. Tanto é que Pedro, ele era conhecido como o discípulo que falava pelos outros. Se tivesse os 12 ali e acontecesse qualquer coisa, o primeiro a dar opinião, o primeiro a falar, o primeiro a se expressar era o Pedro, por causa do temperamento sanguíneo dele, amém? E ele era muito extrovertido. É uma das características do sanguíneo. É uma pessoa extrovertida. Então, um sanguíneo, ele sempre vai se destacar. Ele sempre vai aparecer. Se tiver ali 20, 10 pessoas, o sanguíneo, ele tem essa qualidade. Ele vai se destacar no meio dos outros, né? Assim era Pedro. E Pedro, ele não se chamava Pedro, ele se chamava Simão. Depois do Espírito Santo, depois de um tempo com Jesus, o nome dele foi mudado, né? Então, antes de ser a rocha, Pedro, pedra, pequeno, pedrinha, ele era Simão, um homem comum, assim como eu, você, escolhido pelo Senhor, né? Por mais que ele era cheio ali de defeito, era um homem que era um pescador, Jesus olhou para ele e viu algo diferente nele, assim como Jesus olhou para mim e olhou para você e viu algo diferente. Viu que com o Espírito Santo dele, você pode ser como Pedro ou até maior do que Pedro, amém? O sanguíneo, ele é caloroso, amável, tem o dom de atrair as pessoas, tem um bom papo, é otimista, despreocupado, ele é generoso, compassivo e ele se ajusta ao ambiente. É interessante que Pedro, ele passava assim de um extremo para o outro extremo. Ele era amável de repente, passava-se um dia, ele já era aquele homem explosivo que tirava a faca, né? E ia para cima. Então ele mudava assim tipo um bipolar, né? Então, assim, tão inconstante na maneira de ser, que ele ia assim da água para o fogo muito rápido, né? E esse é uma característica de uma pessoa sanguínea. Então, nós precisamos nos submeter ao Senhor, porque isso é o certo, né? Senão a gente não aguenta. Então, como todos os temperamentos que nós estudamos aqui, tem as qualidades, tem os seus defeitos. O Pedro, ele era assim inconstante e emocionalmente assim muito abalável. Ele não era uma pessoa assim constante. Uma hora ele queria uma coisa, ele começava a fazer algo, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, tem alguns textos aqui para a gente comparar, mas ele estava fazendo algo, se passasse alguma coisa, ou tivesse outra coisa que chamasse mais atenção dele, ele largava e ia. Então, uma tendência do sanguíneo é não terminar algo que começa. E isso é muito grave. Isso é um defeito do sanguíneo. E isso começa algo
ali está empolgado, ele é empolgado, ele começa e tem aquele fogo, aquele gás. Eu me vejo muito assim. Daqui a pouquinho aconteceu alguma coisa que abalou, já larga, já cansou daquilo. Então o sanguíneo ele se cansa muito rápido. Será que eu estou falando certo aqui, os sanguíneos? Eu sei que a Olivia é sanguínea, o William, quem mais que é sanguíneo? O primeiro, é o primeiro? A Néia também? Primeira sanguínea? Fleumático. E é engraçado de Pedro que ele foi o discípulo que ele ousou repreender Jesus. Vocês têm noção do que é repreender o Senhor? Judas, né? Judas ele recebeu ele foi desaprovado por Jesus, mas Pedro, em alguns momentos, Jesus desaprovou ele por causa do temperamento. E ele era tão ousado, tão cabeça quente, ele falava pelos cotovelos, ele falava sem pensar, que ele foi lá e ele chamou a atenção de Jesus algumas vezes. Nós vamos ver isso daqui. Mas eu quero começar aqui que o primeiro característica que o livro apontou foi o temperamento impulsivo de um sanguíneo. Pedro era impulsivo, era imediato uma ação. Ele não pensava. Quando via, pronto, falei. Eu me identifico. Às vezes a gente segue e fala sem pensar. O sanguíneo ele se arrepende. Só que ele faz antes, ele não pensa para fazer. Então, quando ele vai ver, já é tarde, né? Ele já enfiou o pé na jaca, ele já falou sem pensar, ele já machucou alguém, ele já feriu. E Pedro era impulsivo. Então, o sanguíneo ele é impulsivo, ele age pelo impulso, pela emoção. Se arrepende depois. Mas nós temos que também pedir ao Senhor, né, que Ele nos dê domínio próprio. Porque muitas vezes tem coisas que a gente faz que não dá para voltar atrás, não dá para consertar. E isso é muito típico de quem tem um temperamento sanguíneo. Diga assim, aleluia. Quase todo mundo aqui é, né? E um dos textos que apontam isso, a impulsividade de Pedro, o primeiro é no chamado dele. A palavra diz que quando ele foi chamado, né, o irmão dele conheceu Jesus primeiro, nós aprendemos isso, e ele foi chamar o irmão. Ele não perguntou nada. Diz a palavra que imediatamente ele largou tudo e ele foi atrás de Jesus. Ele não questionou. Ele agiu ali na emoção. Tá bom, bora lá. Então, esse espírito aventureiro do sanguíneo também, né? Pedro era assim. Ele deixou as redes e seguiu. Mateus 14, 28 vai contar a história de quando ele andou sobre as águas. Eu gosto demais desse texto. Diz a palavra que eles estavam no meio de uma tempestade. Estavam quantos discípulos lá? Todos os discípulos estavam lá. E aí o mar começa a se agitar, ali a tempestade vem, o barco querendo, né, naufragar ali. Imagina a situação. Diz a palavra que Jesus aparece. E os discípulos começaram a ficar com medo. Só que tinha um discípulo lá, esse camarada chamado Pedro, que ele se lançou no mar. Ele falou assim, se é o Senhor, então me manda, né, andar e ir até o Senhor. E Jesus falou para ele o quê? Vem. E ele foi. Gente, quem no meio de uma tempestade? Tá certo que ele era pescador, então eu acredito que ele sabia nadar. Mas no meio de uma tempestade, vai se jogar para fora e vai ir ao encontro de um Jesus que não estava muito aparentemente ser Jesus, né? Diz a palavra que ele parecia um fantasma. Então Pedro, ele não pensou. Ele falou assim, então se é Jesus, dá a ordem que eu vou até aí. Jesus falou, vem. Então diz a palavra que ele se jogou. Nenhum outro temperamento faria essas coisas. Nenhum outro temperamento seria tão doido de se jogar no mar. Então ele foi. Só que quando Pedro se deu conta, lembra do pensar, que não pensa antes de fazer? Ele foi pensar, ele já estava andando sobre as águas. Quando ele olhou para a tempestade, ele olhou para aquele mar,
ele, né, sentiu esmurecer, ele começou a afundar. O sanguíneo tem essa tendência. Ele é impulsivo, então ele vai, sem medir consequência. Quando está lá no meio do caminho, que ele vai calcular se ele levou o dinheiro, né? Se ele pegou a blusa, se ele pegou o guarda-sol. Não, ele já está lá. E diz a palavra que Pedro começa a afundar. E eu acho lindo isso em Pedro. A gente fala que é ousadia, mas ele era meio doido. Ele era meio doido. E dos 12 que estavam ali, ele foi o único que experimentou esse milagre com o Senhor, né? E nós aprendemos com o Pedro aqui que mesmo quando a gente é impulsivo, quando a gente age sem pensar, existe uma solução. No mesmo momento que ele começou a ver que ele era limitado, que ele estava afundando, o que ele faz? Ele chama de novo por Jesus. Ele clama por socorro. E nós precisamos clamar por socorro quando as coisas fugirem do nosso alcance, quando a pressão vier, quando as circunstâncias não forem favoráveis, nós precisamos lembrar, colocar a nossa cabeça no lugar, lembrar quem nós somos e quem Deus é. Pedro se lembrou que ele era limitado, mas ele estava de frente com Jesus. Então, ao afundar, ele clamou por Jesus e Jesus trouxe ele para cima de novo. Que lindo esse milagre, né? Mas imagina viver isso, que loucura. Tem que ser muito corajoso, né? Um sanguíneo geralmente é medroso, mas como ele é impulsivo, quando ele vai lembrar do medo, ele já está enrascada, né? Então, assim, ele voltou. E como você acha que ele voltou ali para o barco de novo? Porque diz a palavra que Jesus veio para o barco e acalmou a tempestade. Como que ele voltou? De mão dadas com Jesus, andando sobre as águas. Aleluia! Que o Senhor, né, nos permita viver esses milagres. Que o Senhor nos dê essas ousadia de conhecer quem é Jesus, quem Jesus é, e que a gente possa saber andar sobre as águas a cada dia mais. Pedro foi o único que viveu essa experiência. Então o cara era demais. Ele era demais. Tem outra passagem que vai falar sobre essa impetuosidade dele, dessa impulsividade, que está lá em João 18. Nós não vamos ler, tá bom? Se você quiser anotar, porque é muita coisa, eu vou tentar falar tudo, né? João 18:10, Jesus estava num lugar e veio soldados para prender Jesus, não foi? E aí Pedro, muito cabra macho, o que ele faz? Ele arranca do facão e ele corta a orelha de um soldado. Gente, eu acredito, Pedro, ele era pescador. Ele não era aqueles cara que luta com espada. Eu acredito que que o Pedro estava com tanto sangue no olho que ele mirou na cabeça do soldado. Não foi o alvo não era a orelha, era a cabeça, porque ele é sanguíneo. E aí o cara que é soldado está acostumado com luta, o cara deve ter feito assim, pegou a orelha, né? E mais uma vez, Jesus teve que ir lá consertar as presepadas de Pedro, né? Ainda Jesus dá uma repreendida nele. Fala, escuta aqui, rapaz. Você sabe quem eu sou? Você sabe que se eu orasse aqui, o Pai mandaria em meu favor 72 mil anjos para guerrear ao meu favor? Ainda levou uma de Jesus, né? Ele foi repreendido por Jesus aí, uma da situação. Então, nós precisamos, né, pedir domínio próprio ao Senhor. E por causa disso, o sanguíneo muitas vezes perde a bênção, porque age assim, sem pensar. Nós perdemos a bênção, porque o que é para ser conquistado, o Senhor ele vai trazer, mas às vezes a gente quer dar um jeitinho, né? O sanguíneo gosta de dar um jeitinho para acelerar as coisas. Vou fazer do meu jeito, né? E nós precisamos consultar o Senhor, porque é tempo de todas as coisas, há tempo para tudo. Se a gente tentar dar um jeitinho, pode ser que a coisa não vai dar certo e a gente vai perder a bênção. Então, pedir ao Senhor o domínio próprio. Senhor, eu preciso de domínio próprio, eu preciso me controlar, eu preciso ser mais manso, eu preciso, né, ser mais constante. Amém, igreja? Outra característica aqui de Pedro... Pedro era falante.
É uma característica do sanguíneo. Sempre quando o silêncio tomava conta do lugar, Pedro tinha que falar alguma coisa. Ele tinha que abrir a boca e falar alguma coisa. Ele quebrava o gelo, né? Mateus 16, do 13 ao 20, ele vai fazer uma das maiores confissões, assim, de alguém para Jesus. Ele falou assim, Jesus pergunta para os discípulos, quem vocês pensam que eu sou? E Pedro é aquele que vai falar, verdadeiramente, tu és o Cristo. Ele não pensou, porque Pedro não pensava. Foi natural. Então ali a gente já vê o Espírito Santo atuando em Pedro, porque Jesus olha para ele e fala assim, te digo, né, que você é bem-aventurado, porque foi o próprio Deus que te revelou quem eu sou. Então, ao mesmo tempo que ele foi repreendido muitas vezes por Jesus, muitas vezes também ele foi louvado por Jesus por algumas atitudes dele. Mas imagina, quem vocês pensam que eu sou? Aí Pedro pula, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele era falante. João 6, 69. Teve uma hora que Jesus já tinha falado a missão dele, que ele ia morrer na cruz, e as pessoas começaram a abandonar Jesus. E Jesus ele olha para os discípulos e fala assim, e vocês? Vocês podem ir também, se vocês quiserem. Está lá em João 6, 69. E aí Pedro, novamente, quebra o gelo e ele fala assim, para onde iremos, Senhor? Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então você vai encontrar cada coisa que Pedro fazia, assim, na palavra, por isso que ele era destacado entre os discípulos. Essas declarações de amor em público, né? Essa espontaneidade de declarar o sentimento sem pensar o que está sentindo, o que está passando pela cabeça, é uma característica de alguém sanguíneo. É assim, quando o Senhor sanguíneo não sabe o que fazer, ele fala. Glória a Deus. Outra característica aqui é a vontade fraca. Fala aqui que o sanguíneo, ele é muito inseguro. E como ele é muito inseguro, ele tem a tendência a se autoprojetar. Falar dele mesmo. Ele gosta de mostrar os seus feitos. Ele gosta de ser elogiado. Ele gosta de ser percebido. Só que o problema é que ele fala dos compromissos, mas ele não é uma pessoa que não cumpre muito os compromissos. Mateus 26 vai falar de uma situação de Pedro. Interessante também. Pedro, depois de muito ouvir que Jesus seria ferido, replicou, ainda que venhas a ser um tropeço, não o serieis para mim. Jesus, ouvindo isso, prosseguiu, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E ainda Pedro continua, ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Então, o sanguíneo, vocês conhecem essa história, né? Então, Jesus está falando ali que vai acontecer, e ele fala assim, de maneira nenhuma, eu não vou negar, eu não vou te abandonar. E aí a palavra conta depois disso que Pedro, né, uma mulher estava passando, viu Pedro e falou assim, aquele ali anda com Jesus? Ele, não, nem conheço. E por 3 vezes Pedro negou Jesus e o galo cantou. Eu imagino o coração de Pedro depois, porque ele se arrependia. Eu acredito que aquele homem ficou, esmagado nos seus sentimentos. Eu acredito, sim, que ele se lembrou, né, da impossibilidade dele de falar, Jesus, eu jamais vou te abandonar. E, de repente, ele estava negando o Senhor por 3 vezes. E ainda mais, diz a palavra que ele estava junto com os inimigos. Ele estava lá no meio dos inimigos, ele foi reconhecido. Você anda com Jesus? Não, eu não ando, nem sei quem é. Então, as intenções do sanguíneo são boas,
Mas a estrada não é feita somente de boas intenções, e sim de comprometimento e ação. Mas um defeitinho aqui que a gente vai estudar é a insegurança do sanguíneo. Na verdade, todo sanguíneo, ele gosta de se mostrar forte. Mas no fundo, ele é uma pessoa insegura. É uma pessoa que tem medo, que precisa de muito de uma palavra de incentivo, de alguém do lado falando assim, olha, você consegue, vai que vai dar certo. Esse é o sanguíneo. Diante das pressões, eles fogem. João 21:15. Olha isso aqui. Jesus, depois de ressuscitado, perguntou a Pedro, Simão, ama-me mais do que estes outros? Respondeu, sim, tu sabes que eu gosto de ti. Jesus pergunta isso por 3 vezes para ele. Na segunda vez, o Senhor pergunta, Simão, você me ama mais do que os outros? O Senhor sabe que eu gosto de ti. E quando é a terceira vez, eu acho que Pedro já estava irritado, porque Jesus estava perguntando isso para ele, e aí ele vai responder corretamente. Jesus, tu sabes que eu te amo. Então, é uma pessoa inconstante. E aqui a gente está falando de um Pedro que ainda vai receber o Espírito Santo. Então, ele era um homem carnal, cheio de defeitos ali, mas depois, com o Espírito Santo, foi entregue para ele uma alta posição na igreja. Então, ele foi muito transformado. Foi um homem muito transformado. E a gente falou dos defeitos, vamos falar um pouquinho das qualidades também do sanguíneo, amém? Uma das qualidades. Mas qualidade depois que o sanguíneo recebe o Espírito Santo, tá bom? Ele vira constante. Ele vira constante. Então, está falando aqui do primeiro sermão de Pedro. Quando Pedro ali, né, ele está reunido e o Espírito Santo vem para selar a igreja e ele sai a pregar. Então, aquele homem que tinha medo, mas falava, já é constante, já é cheio do Espírito Santo e ele começa a trabalhar para o reino de uma maneira diferente. Então, todo sanguíneo é uma bomba na mão de Deus, quando ele é cheio do Espírito Santo. Diz que no primeiro sermão ali, não sei quantos 1000 pessoas se converteram, não sei se é 5 ou se é 7 no primeiro, mas assim, multidões. Aquele homem impossível que pensava sem pensar, né? Que falava sem pensar. Uma vez, Pedro ele foi repreendido por Jesus. Jesus chamou ele de Satanás, gente. Né? Chamou ele de Satanás, porque Jesus tinha uma missão e Pedro chegou a querer que não acontecesse essa missão, né, para que Jesus não passasse por aquilo. E aí o Senhor, Jesus, repreendeu ele, falou, para trás de mim, Satanás. Né? Isso não é de Deus, isso daí. Vai acontecer. Por isso eu e você estamos aqui hoje, né? Porque Jesus foi até o final na missão dele. Mas Pedro não queria, não. Não queria. Glória a Deus. Atos 3, 1, 7 conta a história do coxo que estava na porta da igreja. E chega Pedro e João, né? E ali ele é tomado pelo Espírito Santo e aquele coxo pede umas moedinhas para ele. E ele fala assim, olha só, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu lhe dou. O Pedro, sem passar pelo Espírito Santo, ele falaria dele, não falaria de Jesus. Não falaria de Deus. O sanguíneo, sem o Espírito Santo, a tendência dele é falar dele. Mas cheio do Espírito Santo, ali ele teve ousadia, né? Diz que o homem saltou e recebeu aquela cura maravilhosa. Glória a Deus. Então, ele não se glorificou. Ele não se gloriou naquele feito. Ele mostrou quem era Deus. Segundo ponto aqui é a coragem. Atos 4:13. Diz que ele foi preso e ele deu glória.
ele adorou o Senhor, mesmo preso. O outro Pedro, carnal, ia colocar tudo a perder. Mas ali a gente já começa a ver um Pedro cheio de mansidão e domínio. É um Pedro que não reage, é um Pedro que depende do Senhor, que sabe quem é o Deus que serve, esse Pedro sanguíneo aqui cheio do Espírito Santo. Amém? Sabedoria. Pedro tinha sabedoria. Quando pressionados, o sanguíneo cede. Pedro, interrogado e pressionado, tinha a mente clara e suas emoções controladas. Glória a Deus. E mesmo sendo proibido de ensinar, Pedro pagou o preço. Ele continuou ensinando em todo momento. Mesmo sabendo que as consequências poderiam ser morte, prisão, ele se encheu de coragem, né? E sabedoria. Então Pedro foi muito usado quando ele foi cheio do Espírito Santo. Atos 5, percepção divina. Quando ele teve o discernimento ali, na divisão dos bens, quando veio Ananias e Safira, e ele teve o discernimento de descobrir que eles estavam mentindo. Então Pedro ali cheio da percepção divina. Alegria. Esta é a tendência natural do sanguíneo. Quando ele se ofende, responde resmungando. Em Atos 5:41, ele foi injuriado, ele foi ali, né, apontado, mas diz a palavra que ele ficou alegre. Ele ficou alegre porque ele estava sendo perseguido por causa de uma causa, né? Ter sido considerado digno de sofrer afrontas no seu nome. Glória a Deus. Humildade. Vai falar outras histórias aqui de Dorcas, que ele realizou curas. Na vida de Cornélio, né? Ele teve um grande papel na vida daquele homem também, na conversão dele. E o amor de Pedro. Os sanguíneos geralmente tendem a recusar toda e qualquer opinião contrária à sua, sendo assim preconceituosos e precipitados. Mas isso não acontece quando o sanguíneo é cheio do Espírito Santo. Ele se torna amável e a sua liderança é destacada. Sanguíneos são imaturos demais para serem líderes, pois não são objetivos e acabam tornando-se objeto de irritação. Eita glória! Com o Espírito Santo tudo muda. Muitas outras mudanças se efetuaram na vida de Pedro, através do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, estudando esse temperamento e todos os outros temperamentos, a gente vê muito claro a importância de nos enchermos do Espírito Santo, né? A gente sem o Espírito Santo é desse jeito aqui. Não presta, né? Não serve para nada. Mas quando o Espírito vem e nós conseguimos dar fruto, e são 9, né? As consequências desse se encher do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5:22, eu quero ler. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 9 consequências quando você ali, você vai em Efésios 5:18, que fala assim, não vos embriagueis com vinho, mas vos encher-vos do Espírito Santo. Então, essas são as 9 consequências. Quando você está cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, aquilo que é um detalhe do seu temperamento, que é uma dificuldade por causa do seu temperamento, o fruto do Espírito, ele começa a mudar dentro de você. Então, igreja, nós precisamos, né, nos submeter
submeter à vontade do Senhor. E a nossa tendência é correr para a carne, para as coisas que a gente gosta, para nosso temperamento, deixar a carne aflorar. Mas a palavra fala, encher-vos do Espírito Santo, né? Quando Jesus ali dá a chave da igreja, fala assim, sobre esta rocha, né? Estabelecerei a minha igreja. Então, um homem que cortou a orelha, que foi chamado de Satanás, que foi repreendido pelo Senhor, o Senhor confiou a ele, gente, uma das maiores bênçãos, né, no reino espiritual, que é a igreja. Então, assim, hoje, a nossa história só é possível porque Pedro começou isso, porque Jesus começou isso. Esse homem, né, cheio ali de... Ele não pensou nele, ele não pensou nas consequências, mas ele se lançou ao chamado dele. Ele se lançou aos projetos de Deus para a vida dele. E é assim, sanguíneo. Se encha do Espírito Santo. E é assim, colérico. Se encha do Espírito Santo. Fleumático, melancólico, encher-vos do Espírito, né? Talvez você se identificou nesse temperamento ali, vários defeitos, várias qualidades. Faz uma lista. Senhor, né? Melancólico é aquele que, sei lá, chora à toa, se magoa à toa. Eu não quero ser assim, né? Que eu tenha fruto. Qual que é o fruto que combate isso? A amabilidade, é o amor, é a paz interior, né? Eu sou fleumático, eu me importo com o que as pessoas falam de mim, né? Mas o fruto do Espírito é paz. Paz, você precisa ter paz, saber quem você é no Senhor. Não importa o que o outro pensa, importa que o Senhor pensa a teu respeito e importa que Ele escolheu você para obras maiores, assim como escolheu Pedro, Moisés, né? Nós falamos de Paulo e tantos outros homens aí construindo várias histórias. Então, igreja, né? Quarta-feira que vem tem um pouco mais dos temperamentos, mas eu queria orar. E nós precisamos nos reabastecer todos os dias. Todos os dias chamar o nosso amigo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele ministra aquilo que nós precisamos. Ele convence aonde nós erramos, né? Então, quanto mais nós somos cheios do Espírito, mais o nosso temperamento, ele vai ser ali controlado por Deus. Ele vai aflorar menos. E ele vai ser uma potência na mão do Senhor. Queria te convidar a se colocar em pé essa noite. Pai, muito obrigada por essa quarta-feira. Obrigada, Senhor, porque nós podemos te adorar em liberdade. Obrigada pela sua bondade. E porque, Senhor, o Senhor nos escolheu e não se esquece de nós. Muito obrigada pelas oportunidades e pelas misericórdias que têm se renovado a cada manhã. Muito obrigada, Senhor, porque o culto pode, Senhor, ir além das quatro paredes através da live. Muito obrigada, Senhor, porque nós podemos ser condutores do Teu Espírito. Aonde nós pisarmos, aonde nós formos, nós podemos levar um pedacinho do Teu reino. Muito obrigada, porque o Senhor nos chamou para ser agentes de transformação. Obrigada por isso, Senhor. Nós submetemos o nosso temperamento ao Senhor. Que o Senhor venha reinar. Reinar, que o Senhor venha, Senhor, estabelecer o seu trono no nosso coração e que nós possamos permanecer, Senhor, firmes e constantes. Muito obrigada por esse culto, Senhor, que haja paz nos lares, que haja paz nas casas nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.